Olá, pessoinhas. Olá, pessoinhos. Como é que vocês estão? É, Sou eu aqui, Cleiton. Sou psicólogo e dessa vez em um formato um tanto diferente para responder perguntas. Estou vendo aqui o enquadramento, tá? Acho que tá ok. É estranho me ver em uma tela tão grande, né? E, e aí, estou aqui nesse formato um pouquinho diferente para responder algumas perguntas que eu recebi no Instagram. Inclusive foram mais do que eu imaginei. Foram seis. Nossa, mas seis parece tão pouquinho. Tá, as pessoas não perguntam mesmo. Me surpreendeu. Talvez aí com o tempo até receba mais perguntas. Algumas pessoas que eu atendo que seguem meu Instagram tinham perguntas para fazer e ficaram com vergonha ou falaram que não conseguiram formular. E é importante receber essas perguntas porque faz refletir sobre a prática clínica. E aí, algumas aqui, já coloquei aqui na outra tela, vou colocar até em ordem, ou mais ou menos na ordem, que eu só lembro da primeira. Eu vou responder aqui de uma maneira um pouco mais longa, de uma maneira mais articulada, porque no Instagram o, o status só permite 1 minuto de vídeo. E aí, vocês sabem o quanto eu sou prolixo, né? Mas de uma maneira propositada, pelo menos. Não é aquela coisa de falar a mesma coisa de formas diferentes 3, 4 vezes. E falou sobre psicoterapia, precisa de um tempo adequado para falar. Então, você não precisa ficar vendo a minha cara, pode deixar o celular de lado, pode deixar o computador só rodando, pode colocar em velocidade 2 porque eu sei que eu falo de vez em quando razoavelmente lento. O importante é prestar atenção no conteúdo. Minha imagem pouco vale. Começando pela primeira pergunta. Como identificar um bom psicólogo? Essa é uma pergunta que, primeiro, falando sobre postura. Falei, né, no último vídeo aqui deste canal que a gente precisa tratar nossa profissão como um negócio também. E aí, não partir só para aquela parte estética e de aparência. Por exemplo, muita gente vai na pessoa psicóloga e vai porque tem um consultório legal, as pessoas às vezes falam bem dela, tem uma aparência não necessariamente física, mas aparentar ser uma coisa e aí ela acaba sendo atraída por essas pessoas. Então, tem um layout bom, gastam um dinheiro ali para determinadas coisas e tudo isso para atrair o máximo de pessoas possíveis, né? E aí, se você pensar, se eu consigo alcançar 500 mil pessoas, eu só preciso de 1% disso. E é mais do que o suficiente. Só preciso de 50 pessoas de 500 mil. Nossa, mas dá para alcançar esse número de pessoas? Dá, tranquilo. Internet aí. Somos 226 milhões de pessoas no Brasil. É gente pra caramba. São Paulo, 19 milhões de habitantes. Eu já vi coisas falando sobre 11, então não sei se é grande São Paulo e São Paulo. É gente pra caramba. E não precisa de um número alto de conversão. Então, quem ficar, ficou, beleza. E aí muita gente parte para esse lado de alcançar o máximo de pessoas e contar com aquelas que ficam. Isso não torna uma pessoa psicóloga boa. Mas o que você pode ver no atendimento? Se
você está tendo algumas reflexões sobre a vida, o atendimento, perceber se a pessoa está colocando conteúdos dela no seu atendimento. E aí, como a gente percebe isso, esse ponto específico? Ela começa a te dar conselhos muito cedo, começa a falar o que você deve fazer, para onde você deve ir, como deveria fazer, ao invés de, ó, tem ideia A, B, C e D, o que mais você pode pensar? Isso não é indução. Aconteceu essa semana, a pessoa que eu atendo deu um exemplo da antiga psicóloga, que eu fui levantando alguns pontos, e aí eu deixei claro que eu não estava induzindo ela a fazer tal coisa, mas levantando ideias, para que ela também levantasse saídas. E deixa eu pegar minha água que eu deixei ali longe. Foco. A diferença de gravar em tela grande. Mas a pessoa falou: Nossa, minha antiga psicóloga falou que era para fazer tal coisa, para investir em tal curso, fazer tal coisa. Aí eu fui pontuando para ela que, ó, falei mais ou menos assim: percebo que você está travada e aí eu só estou mostrando que tem outras possibilidades. Mas quem vai montar é você. Tanto que eu estou dando exemplos mirabolantes. E aí, por isso que eu gosto do exemplo exagerado. Para a pessoa não pegar para ela, não se identificar normalmente com ele. Então, basicamente, não foi o exemplo que eu dei, mas, poxa, eu não sei que carreira seguir. Já pensou em ser astronauta? Ó, dá para ser astronauta. Dá para trabalhar com viagens. Você experimentar hotéis. São profissões que existem. E aí, vou linkando um monte de coisas, um tanto distante, não tão distante assim, na maioria das vezes. E aí, apenas para mostrar para a pessoa: opa, só tenho essa visão, mas olha só o tanto de visão que eu tenho. E falo para ela no final: não é para seguir os meus exemplos. Eu estou apenas apresentando que talvez existam outras saídas, mas essas outras saídas precisam fazer sentido para você para ver se realmente existe. E o que, que acontece durante o atendimento? Às vezes, sei lá, um exemplo simples. Poxa, sei lá, pessoa jovem, quero fazer medicina. Ok, vai ter que tirar uma boa nota para conseguir uma boa bolsa e vai precisar de ajudas específicas e provavelmente não trabalhar para conseguir dar conta do curso de medicina. Além de muito dinheiro envolvido pelo curso ser muito caro, não pelo pagamento de mensalidade, mas por outros conteúdos e outros materiais e outras exigências que a comunidade de pessoas ali da universidade tem. Vai acabar caindo em uma universidade particular, onde talvez não tenha um bom ensino, ou mesmo assim fique caro pra caramba para pagar, e não tenha lá um desfecho tão legal, ou nem consiga terminar. Então, por mais que haja possibilidade, às vezes a pessoa vai bater em uma barreira que não é culpa dela, não é culpa da, do planejamento dela. E aí, psicoterapia serve para lidar com esses momentos. Então, colocar a pessoa em movimento, ela pode acabar tropeçando nesses movimentos e a gente levantar a pessoa de novo. E não falar apenas aquilo que ela quer ou ser aquele ambiente onde ela vai despejar um monte de coisas e apenas despejar, sem ter um, um retorno. Ah, mas na psicodinâmica, mesmo psicanálise. Existem perguntas pontuais. Mesmo em Lacan, os cortes lacanianos servem para isso. Então não é a pessoa só despejar e fazer associação livre. Então existe.
uma troca ali. Só que essa troca, em cada abordagem, cada método, é diferente. Psicologia é uma coisa, abordagens vão ter os seus métodos para trabalhar com aquela pessoa, dentro da psicologia. Falei sobre isso na aula, um vídeo, vídeo aula, chame do que quiser, de abordagens. Então, quando eu falo sobre abordagens, ou parte histórica, como surgiu algumas coisas e como se conectam entre si. E algumas figuras que ficaram esquecidas, ou as conexões, tipo Aaron Beck, que pegou muita coisa da psicanálise, por exemplo. E se você for pensar aí, Freud não era psicólogo. Quem mais? Agora deu branco aqui. Mas muita gente aí da psicologia não era psicólogo no começo. O que, como identificar um bom psicólogo? Então, essa pessoa que ajuda você a fazer determinados movimentos de vida, de confrontar, mas não confrontar no sentido rixa, tá? Confrontar no sentido de fazer movimentos, não provocar ali no sentido de deixar com raiva. A pessoa pode acabar ficando com raiva. Então, muito cuidado ao lidar com crenças e valores. Mas provocar no sentido de fazê-la fazer movimento. Claro, vai ter a parte de acolhimento, vai ter a parte do ouvir, vai ter tudo isso. Só que só falar, ir para psicoterapia, ficar falando, 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 falando e não ter nenhum retorno, não ter nenhuma reflexão sobre aquilo que está falando, não é o ideal, mesmo em abordagens psicodinâmicas. Vamos lá. Outra pergunta bem legal aqui. Deixa eu ver aqui. Vou deixar um. Vai lá. Terapia funciona mesmo? Pronto. Acho que eu já fui respondendo aqui. Como a terapia funciona, né? Precisa ter um certo nível de exposição. Eu vou falar, vou organizar aquele conteúdo que eu estou falando. Sei lá, vamos supor que a pessoa chegue e fale: estou com problemas no casamento. Não é para a pessoa ficar reclamando da pessoa com quem ela está casada. Ela pode ter esse momento. Mas e aí? Ela quer deixar tudo igual? Aí, pegando aqui uma organização que o Lucas Cardoso fez, inclusive depois eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo. Sigam o Lucas, você, pessoa psicóloga ou não, um grande amigo. Então, eu acho que eu sei de onde ele tirou, mas ele sintetizou em um texto. E aí eu vou pegar e citá-lo para facilitar aqui. Mas eu acho que o livro é de relação terapêutica. Não, é o de formulação de caso. Porque eu também já li esse conteúdo, mas ele sintetizou. Então, por isso a referência dele. Sigam o Lucas. Se você é uma pessoa psicóloga, siga. Se você não é, siga e veja sobre conteúdos sobre psicoterapia. Mas, vamos lá. Por que que a pessoa procura atendimento psicológico? Um, não é hierárquico, tá? Só para organizar na minha cabeça. E eu deveria ter anotado isso para conseguir falar melhor, né? Aí quero falar de cabeça, espero não me enrolar. Vamos lá. Então, o mundo pede alguma mudança. O mundo no sentido de aconteceu alguma coisa que me obriga a fazer uma mudança. Fui promovido, casei, comecei a namorar, descobri que minha esposa está grávida. Ou mulheres, descobri que estou grávida.
Nossa, voz já falhando, isso que eu tô gravando de manhã. Tudo bem que é um sábado, mas. E esse vídeo vai pro ar quarta-feira. Minha voz já foi pro saco, mas sem edição aqui pra ter essa troca. Pra vocês verem, ou me verem de maneira mais direta. Então, descobri que eu estou grávida, alguém faleceu, fiquei viúvo, fiquei viúva, perdi um filho, perdi uma filha, perdi alguém próximo, perdi um grande amigo, briguei com alguém. Então, são mudanças que acontecem no mundo, que não estão no controle da pessoa e que forçam uma mudança. Ela vai precisar lidar com aquilo. As coisas não vão ficar do jeito que estão. E isso aqui emenda até na minha próxima resposta aqui de uma outra pergunta, que é sobre demandas que são atendidas. Então, terapia vai funcionar agindo para a pessoa lidar, porque já existe uma pressão externa para fazer a mudança. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, mais intrínseco. Quero fazer uma mudança de vida. Então, eu preciso mudar, eu preciso movimentar alguma coisa. Estou pesando 130 quilos. Preciso começar a perder peso. Descobri um problema cardíaco. Se emenda com outro, mas vamos colocar aqui que é mais intrínseco, né? Então, eu quero fazer a mudança. Não é pelo problema cardíaco, mas eu acho que eu quero mudar, eu quero perder peso, quero ter uma vida mais saudável, quero ter uma vida mais equilibrada, quero vivenciar outras coisas. Beleza? Então, eu estou indo na terapia para fazer alguma mudança por conta própria ali. E aí eu preciso organizar e fazer mudanças, porque isso vai alterar minha rotina, meu mundo e as relações que eu tenho. 3. Alguém externo está cobrando uma mudança, só que eu não vejo ainda muito bem o que mudar. Então, estou eu casado e a minha esposa vira para mim e fala: Ó, se você não mudar, a gente separa. Eu quero determinada mudança. Entra, né, com um pouquinho do outro. E quando a gente fala sobre psicoterapia, é tudo muito fluido, né? É tudo muito junto. Uma coisa vai conectando com a outra. Isso eu já falei também no campo, na parte sobre abordagens, sobre psicodiagnóstico, porque não tem como tratar o bloquinho X, porque esse bloquinho X vai estar conectado com o Y. E a gente trata tudo muito próximo, tudo muito junto. Então, essa mudança é uma pressão de uma outra pessoa, mas eu ainda não vejo motivo para mudar. Só que eu não quero perder, eu não quero que alguma coisa altere nesse nível e eu vou precisar fazer uma alteração, nem que seja minha. Então, sei lá, minha esposa me cobra que eu não dou presente, que eu não a elogio. E, sei lá, não tenho esse costume, nunca tive esse costume. Mas alguma coisa mudou nela e ela vê essa necessidade, me percebeu mais ausente. Então, eu não quero perdê-la. Ou quero, né? Também. Poxa, aí já entra no ponto número dois, né? Poxa, eu quero separar mesmo. E aí eu vou procurar terapia para iniciar esse processo. Ou não. Poxa, eu não quero perdê-la. Então preciso mudar um comportamento que alguém está me apontando que eu não estou tendo. E aí é onde a psicoterapia funciona. E aí, cuidado com a parte anterior, né? Você, pessoa psicóloga, para não colocar suas referências de vida no atendimento. Sei lá, uma pessoa psicóloga mais velha. Não, tem que manter no emprego. Mas
Hoje, o mercado de trabalho não pede isso. Inclusive, nem valoriza você ficar muito tempo no emprego porque isso gera mais gasto. Basicamente, preferem demitir uma pessoa que ganha 20 mil para contratar três que ganham 7. E a pessoa que ganhava 20 mil se ferrou e nunca mais vai conseguir um salário como o que tinha. Por quê? Preferem quantidade ao invés de qualidade e subvalorizar o serviço do, da pessoa ali que estava executando um trabalho bom. Muito comum na área de TI. Então, muitas pessoas aí do TI perdendo empregos. Então, terapia funciona mesmo? Funciona. Se bem conduzida e se é, as duas pessoas ali envolvidas tiverem consciência do que está sendo tratado. Há mais casos mais graves. Beleza, o processo é bem parecido. Estou começando a ter crise de ansiedade, estou depressivo. Alguma coisa mudou nesse mundo. E eu vou ter que aprender a lidar com ele. E aí já estou com minha voz de fumante, sendo que eu nem fumo. Vamos lá, antes que eu perca a voz de vez. Eu vou pegar aqui quantas demandas, quais são as demandas que você mais atende e responder aqui de uma maneira um, um tanto diferente, né? Primeiro, jargões. Ansiedade, isso é ansiedade, isso é depressão. Você para o vídeo e descreva ansiedade, depressão ou qualquer outro jargão diagnóstico. Quando a gente fala sobre sentir coisas, tudo tem uma função. Emoção, sentimento, não está ali à toa. Mesmo, vamos lá, sempre volto, né? Parece muito um discurso de TCC ou de humanista. Até de humanista é, né? Mas, inclusive, de novo, quanto mais conteúdo a gente absorve, mais saídas a gente encontra, mais articulações. É importante ter a sua abordagem base para desenvolvê-la, que vai levar aí uns 7 anos para desenvolver, escutando já a formação em faculdade e tal, 7 a 10 anos. Então, vamos lá, faculdade 5 anos, mais uns 2, 3 anos de atuação bem feita. E para algumas pessoas um pouquinho mais por conta da impossibilidade de ter uma atuação bem feita, principalmente no início de carreira, que vai cair nas clínicas e vai ficar ali rodando e sendo, acabar tendo uma exploração ali do mercado de psicoterapia. Mas já falei um pouquinho sobre isso e logo também falarei mais sobre isso. E aí, quando a gente fica só nos jargões, e aí o Daryl Cole, o livro The First Kiss, então Daryl, né? O Dario com Y e Cole, Chow. Eu acho que eu já indiquei esse livro aqui no YouTube. É um autor que The First Kiss é o livro que ele fala sobre o início do atendimento psicológico. Então, sobre como gerar engajamento ao invés em take. Como traduzo isso? Em vez de. Esqueci a tradução. Mas aquela entrevista mais. De levantar sintomas ou avaliativa, eu acho que seria uma boa tradução. Mas sair daquela postura mais. Tá quase vindo a palavra. De levantar os sintomas e só levantar os sintomas, sair disso e trazer uma psicoterapia que gere engajamento, gere esperança para a pessoa que procurou atendimento psicológico.
Que aí entra aquela coisa do pessoa vai na pessoa psicóloga, fala, 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 fala e sai sem nada de lá. Isso não é gerar engajamento. Às vezes se sente até não ouvida. Soltou um monte de coisa. E às vezes a pessoa volta porque acha que é aquilo mesmo. As pessoas dizem que é aquilo mesmo, que leva tempo. E não tem um retorno, né? E essa falta de retorno, ela é bem triste, ela é bem preocupante, porque a gente precisa ter um mínimo de retorno, nem que seja uma sinalização de que você foi ouvida. E aí, por que que as pessoas partem mais para esse modo mais avaliativo de sintomas e diagnóstico? Porque é mais seguro. A pessoa que está iniciando sente muita insegurança. E aí quer respostas rápidas, e isso também foi induzido pelas faculdades, né? De qual é o diagnóstico dela, qual é a hipótese diagnóstica, o que que a gente vai fazer, como a gente vai intervir, só temos 4 meses de atendimento, tem que entregar o relatório. E aí muitas vezes a pessoa trabalha também, não tem tempo para pensar sobre atendimento. E aí o que já é uma formação defasada fica ainda pior por conta de condutas inadequadas de pessoas ali que estão comandando o ensino daquela universidade. E isso é muito, muito ruim, muito perigoso, muito complicado. Porque isso vai trazer insegurança e a pessoa vai lá nos cursinhos tal para apenas reproduzir técnicas, porque isso traz uma segurança e passa uma pseudo segurança para a pessoa que está sendo atendida também. E aí a pessoa melhora dos sintomas, mas não tem nada a ver com as intervenções da pessoa, só o fato dela estar ali, talvez ela já melhore é, durante os 5 primeiros atendimentos. Mas depois que a coisa começa a ficar complicada. Mas voltando, né? Quais são as demandas que você mais atende? Então, eu tenho tirado esses jargões, ansiedade, depressão, transtornos específicos e, e tenho feito mais descrições, que são pessoa sofre porque, primeiro, né, o meu público é normalmente 35 mais, agora que tem aparecido umas pessoas com pelo menos acima de 25. Eu atendo duas pessoas mais novas, né, com 22 e uma com 16 anos. Mas aí essa de 16 é um caso muito específico, foi pedido por uma antiga paciente para atender a sobrinha dela, por falta de adaptação com a antiga profissional. Então, é um negócio meio incrível, assim, que a pessoa não conseguiu atender, em um caso razoavelmente tranquilo. O problema é que é uma pessoa de 16 anos, né? E aí o problema é tanto um problema como um negócio maravilhoso, que, que tem suas particularidades sobre viver a vida, conhecer o mundo e ter determinados conflitos ali específicos de vida mesmo. E, e aí a pessoa não, aparentemente não aderiu à antiga psicóloga ou não bateu o horário depois de um tempo, enfim. Aí entra lá no vídeo anterior que eu falo sobre contratos inadequados. Então, horários que não eram adequados para a, a pessoa adolescente, mas era muito adequado para a pessoa psicóloga. Tipo, horário 7 da manhã. Não faz sentido, né? Tem que fazer sentido para a pessoa que a gente atende e não ser uma coisa forçada, porque a pessoa não acordava mesmo. E é sonolenta para a sessão, e enfim. É, mas voltando. Então, saindo desses jargões e focando no público, é muito sobre mudança de vida, mudança de perspectiva sobre trabalho, mudanças sobre o viver, sobre o envelhecer também. Então, pegando pessoas aí mais 35 mais,
já estão em uma fase de vida onde trabalharam muito, às vezes já tiveram relacionamentos longos, já tiveram casamentos, ou estão iniciando casamentos, estão iniciando uma vida diferente com filhos, ou querendo ter filhos, ou lidando com o crescimento de filhos, lidando com o envelhecimento de parentes. São temas que normalmente vão causar ansiedade, então vai ter uma necessidade de antecipação, vai causar sintomas de depressão, vai causar uma tristeza, uma reflexão sobre a finitude da vida. E aí, se eu tratar apenas como diagnóstico, é TAG, é ansiedade generalizada, é distimia. Só estou usando jargão, não estou descrevendo qual é o problema. Então, as demandas que eu mais atendo são relacionadas a lidar com a vida e lidar com a passagem do tempo. Mesmo para as pessoas mais novas, claro, né, com as suas adaptações. Então, a pessoa de 22 anos, terminando a faculdade, o que que ela vai fazer agora? Como estabelecer novas relações? O que fazer, principalmente por algumas questões específicas que aí não vou detalhar, mas não é nada diagnóstico, nada de trauma, questão de vida mesmo, sim, de dia a dia. Sei lá, vai que ela assista isso aqui e veja a vida dela sendo descrita aqui, né? Ou indique para alguém, enfim. Então, não, não vou fazer isso. É a mesma coisa da pessoa de 16 anos, né? Então, sem descrição, sem localidade, sem nada. Mas, mesmo assim, tem uma questão de passagem de tempo e sobre mudança de estágio de vida. E aí, se eu fosse descrever um pouquinho melhor, talvez eu esteja me especializando em mudanças de estágio de vida, porque tem aparecido pessoas na faixa dos 50 também, ou quase 50, ou passando dos 50, que também falam sobre mudanças de estágio de vida. Então, talvez a meu grande público seja isso sobre transição de estágios, ou que elas identificam como estágios e como lidar com essas mudanças de vida. E é uma descrição um tanto curiosa, porque me passa um livro que fala sobre mudança de vida. Não vai ter. Mais fácil pedir. Me fala um livro que fala sobre uso de cigarro de pessoas com até 23 anos que moram em determinada região. Já vi algo parecido assim. Claro, né? Não foi com essa descrição, mas já vi em grupos uma pessoa pedindo um livro muito específico para um público muito específico, com um tema muito específico. Porque, de novo, traz segurança para a pessoa que está atendendo e pouca segurança para a pessoa que está recebendo o atendimento. E aí são esses cuidados em descrever melhor, e aqui eu estou fazendo uma generalização, né? E até pensando aqui, né? Poxa, eu trabalho muito com estágios de mudanças de vida da pessoa. E sobre como ela vai lidar com as mudanças que são inevitáveis de vida. Parentes morrendo, perda de trabalho, começo de aposentadoria. Então, é curioso esse movimento. E deixa eu pular para a última pergunta, antes que esse vídeo fique ainda maior do que eu imaginava. Eu imaginava 20 minutos, mas é aquela piada de sempre, que eu sempre falo que vai ser curto e nunca é. Então, e também antes que eu revele alguma coisa aqui de maneira indevida de alguma pessoa que eu atendi ou atendo. Mas espero que tenha ficado claro que fazer descrição é melhor do que carimbar com um diagnóstico. Ou carimbar apenas com ansiedade, depressão e trazer esse reducionismo. É, ainda acho que minha resposta é incompleta, mas qualquer coisa escrevam aqui nos comentários ou me mandem perguntas que qualquer coisa eu retorno e explico isso melhor.
Quantos atendimentos você já fez? É, essa aqui é uma boa pergunta. Da última vez que eu olhei, eu estava com 40 e poucos, mas isso aí já tem alguns anos, talvez. Devo ter passado aí dos 50. E, e aí, temos uma coisa aqui. é, no Instagram eu respondi muito com um tom de cuidado com a alteridade e a suposta experiência. Aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais. Porque, vamos lá, é comum profissionais terem uma taxa de dropout. Dropout é quando a pessoa termina o atendimento sem finalizar. Então, a pessoa finaliza com você, o atendimento não é finalizado. É comum estar ali na faixa dos 30%, segundo a literatura. Para casos específicos como depressão, acho que bate ali perto dos 50%. Então, é um número alto. E aí, inclusive, eu acho que eu até preciso fazer essa conta, porque a minha taxa de dropout estava ali em torno de 16 a 20% por ali. Então, era muito baixa. Isso porque teve um dropout que a última sessão a pessoa não apareceu e se ela não apareceu na última sessão é dropout. Ela ia receber alta, mas só não apareceu. E aí eu conto como dropout. Não tem conversinha. Ah, mas a pessoa já tinha finalizado o atendimento. Dropout. Ela não fez a última sessão. E, e aí a minha taxa de dropout sempre foi muito baixa. Sempre não, né? Começo de carreira tinha mais dropout, mas com o passar do tempo eu fui atendendo pessoas por mais tempo e chegou até o final do processo. E aí minha taxa de dropout é realmente baixa. Então minha rotatividade de pacientes, se você pegar aí 5 anos, 50 pacientes é um número baixo. Só que nesse meio tempo eu também tive trabalhos em outras instituições, principalmente uma que, que é gigante, nível mundial, que tinha sede no Brasil e ainda tem. Lá eu passei 2 anos e eu tinha um número de pacientes que batiam em 60 de maneira rotineira. Então, só colocando aqueles que apareciam, e aí o sistema era: a pessoa entra no aplicativo e agenda conforme a disponibilidade. Eu não controlava a agenda. A pessoa que ia lá e marcava no próprio aplicativo, ela marcava e cancelava. E aí eu via pessoas ali a cada 15 dias, a cada determinado período. Às vezes não conseguia marcar, marcava com outros profissionais. E mesmo assim eu tinha uma taxa alta de presença, de 70 e poucos por cento. É, eu acho que era a segunda mais alta ou a primeira, dependendo ali do mês. Porque uma parceira também tinha lá 70 e poucos por cento. E o restante tinha uma taxa baixa de adesão. Então batia ali em torno de 30. Mostra ali formas de atuar. Então eu conseguia manter engajadas pessoas por muito tempo. E, e aí essa colega, essa amiga, posso chamar de amiga, que estudou na mesma faculdade que eu, foi indicada ali junto. A gente tinha estilos bem parecidos e sempre estávamos em contato. Só que em algum momento eu resolvi sair por uma autodemanda e, e aí foi quando eu comecei a atuar por conta própria. Então foram 2 anos, se eu não me engano, acho que deu isso, 2 anos, atuando nessa empresa, que eu fui muito feliz, me ajudou pra caramba na minha carreira. Só tenho coisas boas a falar. Por isso que lá
curso da Hotmart eu sempre indico, e aí eu cito ela, né? Curso fechado, para procurar essa empresa. Mas sendo como o início de carreira, porque pagava, paga bem, eu pagava bem, muito acima aí do mercado. Uma organização adequada. Claro, né? Eu saí fazendo alguns apontamentos de melhoria, mas não em tom de crítica, né? Mas o serviço pode melhorar e a gente trabalha para melhorar o serviço, tanto para a população que a gente atende, como para a empresa também crescer. E aí, para mim, não fazia mais sentido continuar por conta de cansaço, demanda e por mais que o financeiro compensasse, eu já não estava dando conta de tanta gente. Então, eu ia acabar ficando doente, ia oferecer um atendimento pior e isso ia prejudicar ao longo do tempo a empresa. Então, saí enquanto eu estava em alta. E antes de prejudicar a empresa e os atendimentos e as pessoas que eu estava atendendo. Então, apesar dos meus apontamentos, não foram apontamentos do tipo, isso aqui tá ruim. Não, isso aqui pode melhorar. E hoje eu não sei como é que está. Converso pouco com essa minha amiga que está em processo aí de ter o primeiro filho também. Então, sim, sei que houveram algumas mudanças específicas, mas para mim não fazia sentido, estava na hora de transicionar carreira. Então, se você pegar por aí, eu tinha essa conta, mas tudo que era dessa empresa eu apaguei. Que fiz em algum momento essa conta para também mostrar para as pessoas ali, ou dar algumas ideias de melhoria, como conduzir, ou como mudar ali alguns sistemas. Então eu tinha essa boa vontade de querer ajudar também a empresa. E era super bem ouvido, o que dava para fazer, fazia, o que não dava, não tinha como. Mas fui muito feliz, me ajudou muito financeiramente, me deu rotatividade para atuar e atendi o máximo de público possível nesse local. E aí, assim, eu tinha essa conta, mas tá me vindo um número aqui acima de 200 pessoas diferentes. Mas aí é tipo, o pessoal marcava uma sessão e depois não aparecia mais. E eu trabalhava durante muitas horas. E poderia ter diminuído meu número de horas, até poderia, mas também não faria sentido pro momento que eu estava passando. Aí fui trabalhar também numa outra empresa, que essa é de uns amigos. E também ajudei a, a montar ali algumas coisinhas, a dar algumas ideias, pegando essa experiência que eu tive nessa outra empresa, mas passei menos tempo. Mas também me ajudou a chegar em um número maior de pessoas, me deu experiências, e foi um número não tão alto como essa outra, né? Que tinha um alcance muito maior, mas também foi um número alto de atendimentos, que aí ele se perde nesse meio. Então, números brutos, pelo menos 300 pessoas. Número só do particular, por volta de 50, porque eu tive esse início de carreira, fui para essa empresa, saí dessa empresa, fui para essa outra, e aí eu fui criando a minha base ao longo desses últimos 3 anos. Mas o que tem extra nessa pergunta? Eu vejo aí muita gente divulgando mais de 1.000 atendimentos, mais de 1.000 pessoas atendidas. Assim, se você tem uma rotatividade alta, não significa que você é uma boa pessoa psicóloga. Ou querer mostrar isso, né? O grau de satisfação, quantas pessoas procuraram. Assim, me gera uma certa preocupação, porque você pode atender muito e não atender bem. Você também pode atender pouco e não atender bem. As duas coisas são sintomas.
Então, falar sobre número de atendimento diz pouco sobre a sua qualidade. Tem pessoas que atendem pouco e atendem de maneira excelente. Só não tem casca, só não tem indicações, só não tem pessoas ali. Tá me passando uma pessoa específica na cabeça. Uma pessoa super competente em atendimento psicológico que tá perdido, ou a pessoa tá perdida ali, né? Numa clínica. Nessas clínicas que pagam R$ 11 por atendimento. E a pessoa tá aí atuando já há 3, 4 anos e não consegue sair da clínica, porque mora numa cidade pequena e não tem ah, tanta flexibilidade para procurar outros polos ou outros locais que fiquem um tanto distante da casa dela. Então, pessoa super competente na sua atuação e tá lá perdida em uma clínica. Acontece. E, e aí temos esses casos perdidos, que é muito triste, diga-se de passagem. Então, não adianta atender um número X de pessoa, porque tem gente competente aí atuando e sendo desperdiçada, ou colocar assim, em clínicas menores, e pessoas que atendem muito, cobram caro, que são incompetentes, mas ganha ali na aparência, ganha na estética, estética por parecer ou dar a impressão de ser, passar a imagem ou fazer a pessoa se sentir pertencente a determinado grupo ou se colocar como pertencente a determinado grupo para manter a coerência ali de preconceitos e identidade ali específica, né? Então, muito cuidado com muito cuidado com essas falas ou se a pessoa divulga o número de atendimentos feitos, tem alguma coisa de errado. Principalmente se ele for muito maior, porque não é comum. O esperado é que a pessoa tenha atendido 100, 200 pessoas aí em 5 anos, se atuou só na clínica particular. Então, se a pessoa tem poucos anos de experiência, 2, 3 anos e atendeu 500 mil pessoas, alguma coisa errada tem. E talvez ela esteja atendendo muito e estudando pouco também. Esse é um fator. Porque quanto mais a gente avança na carreira, menos é comum a pessoa estudar menos. Então, depois do segundo ano, onde já entra numa estabilidade boa de número de pacientes, dinheiro, começa a receber mais indicação, a pessoa começa a estudar menos por ter menos tempo ou não sentir necessidade de confiar muito na habilidade dela. E isso é perigoso. Então, é isso. 50 minutos. Caramba, 49, vai. Mas basicamente 50. 50 minutos para responder 4 perguntinhas. Isso que eu respondi, cada uma em 1 minuto no Instagram. Mas espero que isso aqui tenha sido proveitoso de alguma forma. Vai ser um vídeo extra, então não vai mudar a dinâmica dos vídeos sobre conteúdos específicos. E, e aí, eu também já tenho aqui um vídeo especial para vocês. Mas hum, vou ver aqui quando eu lanço. Porque próximo vídeo será sobre emoções e sentimentos. Porque eu adicionei esse tema antes de falar sobre o DSM.
estou nessa onda de falar sobre psicodiagnóstico, né? E aí, lá no meu curso da Hotmart, estou nesse módulo. E aí, os próximos são abrindo o DSM, ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, geralzão, transtorno de personalidade borderline, narcisista, transtornos parafílicos e dependência química. Então, tenho aqui essas aulas já preparadas e são agora 36 aulas, né? Então, ainda tem aula aqui para preparar, aula para gravar. E caso você se interesse e queira um conteúdo mais específico, tá aqui o link na minha descrição. É apenas R$ 99 por um ano de acesso. E cada aula tem ali em média 1 hora também. Então, é um- são 30, vão ter 36 horas de aula. Hoje já tem gravadas. Hoje eu gravo a 28ª hora de conteúdo. Em média, assim. Então tem vídeo com 40 e outro com 1 hora e 20. Então, para compensar aí essas horas. Agradeço a presença de vocês. Espero que vocês não tenham ficado cansadas, assim, de maneira geral, dessa apresentação. E se gostaram, eu repito aqui. E eu acho legal responder perguntas. Até a próxima e até logo.